Olha, o ouvinte de São Sebastião do Passé ligou falando aí do problema que há no Patrício Doria. Problema crônico aí, como o professor Moisés já disse, mas a administração, e aqui eu não vou falar, não me interessa quem é o prefeito, quem é a prefeita, neste caso agora é a dona Nilza da Mata, mas estes casos, ou este caso já vem de longas datas, já vem da época de Tânia, já vem da época de Jansa, já vem da época de Breno. Então é assim, não é um problema de uma pessoa, é um problema da instituição Prefeitura de São Sebastião do Passé. Por exemplo, o distrito de Nazaré de Jacuípe está parecendo aquelas estações ferroviárias abandonadas. Simplesmente é o maior distrito do município e parece um pasto para criar cavalo, para criar gado, só tem capim na rua. E será que a prefeitura está dando condição para o administrador fazer o trabalho que merece? E será que a população está gostando porque não está reclamando? Eu nem moro em Jacuípe, né? Somente reclamar da janela para dentro fica meio complicado. Os acessos aos povoados são complicados. Por exemplo, sair de Jacuípe para Santo André, sair de Jiari para Santo André, sair de Santo André para a sede do município, passando por Papuçu, Água Preta, aquela região ali também é complicado. Já sabe que estrada de cascalho, o que acontece? Quando chove, faz lama, quando faz sol, muita poeira, mas o detalhe não está aí. O detalhe está no na buraqueira. Imagina só que o asfalto é uma espécie de concreto que endurece, lógico, com um certo tempo ele desgasta e precisa ser feito reparo. Imagine então uma estrada de cascalho que foi reformada bem ali no final da década de 1990, ainda na primeira administração do ex-prefeito falecido Zezito Pena. De lá para cá, só paliativo, aí não resolve. O município de São Sebastião tem muitas estradas, é um município bastante ruralizado, é um município bastante extenso, com mais de 500 quilômetros quadrados de extensão. Então já sabe, são várias localidades, as pessoas não moram em poucas localidades, não são áreas urbanas, a área rural é muito extensa, a gente sabe, mas se cada gestor que entra na prefeitura, que ficarem 4 anos, que ficarem 8 anos, fizer um pouco, com certeza vai dar uma qualidade de vida melhor para a população que precisa se deslocar. E aí, professor Moisés, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não têm condição de chegar, elas não têm trabalho, elas não têm estrada, não têm terreno para morar, porque os fazendeiros vão tomando aquelas áreas. Na zona rural, a gente sabe, por exemplo, BA 512, que é uma BA muito conhecida aqui na região, ela passa ali por Lamarão, ela entra em Mata de São João, seguia ali de São Sebastião até a BA 515, aquela que sai da 324 em direção à Terra Nova, seguindo até a BR 101. Aquilo ali é uma área do estado. Se pegar de São Sebastião até o distrito de Nazaré de Jacuípe, os fazendeiros vão empurrando as cercas. Então seria uma parte onde as pessoas poderiam fazer suas casas, os jovens sem emprego, sem ter onde morar, vão morar na cidade. O que acontece? Sem muita condição, seu emprego bom, eles vão para áreas de risco, vão empurrando. Então seria necessário que o poder público pudesse tomar atento a essa questão, porque chegar a estas localidades, eu estou falando mais ou menos uma parte, porque tem outras situações em São Sebastião do Passé. Tem outras situações, outras localidades que também são rurais, que precisam de acesso e fica complicado. Choveu, é difícil, porque imagine lama e buraco, aí vira atoleiro, aí você vai com o carro, não sabe se vai cair numa poça que dá para o carro sair ou se realmente vai ficar lá com o carro dentro de um buraco cheio de água. Fica meio complicado chamar a atenção aí, então, da administração pública de São Sebastião do Passé. Não estou aqui falando da prefeita Nilza da Mata, estou falando da prefeitura de São Sebastião do Passé e da população também, não é? Não adianta só ficar reclamando da porta para dentro. E quando digo reclamar da porta para fora, não estamos dizendo aqui fazer bagunça, fazer quebra-quebra, não estamos falando de cobrar os seus direitos, porque às vezes as pessoas acham que cobrar do seu direito porque recebe um benefício ou porque tem alguém, um parente empregado, vou ficar calado porque senão vou perder meu emprego. Aí fica complicado, tem que acordar. Ô, Agivaldo, meu querido
Tilton e ouvintes da Baiana, você falou em dois assuntos assim, dentre alguns, mas eu destaquei, por exemplo, esse programa de permanência, de manutenção da pessoa lá na região, na zona rural, sem que seja incomodada. É preciso que haja programa para isso, para que elas permaneçam lá e produzam. Eu estava assistindo uma palestra de um camarada mostrando que ele tem 1.200 metros de área, 1.200 metros quadrados, e ele consegue faturar naquele espaço que ele tem R$ 6.000 por mês. Enquanto a gente, muitas pessoas têm um espaço de até maior de 5.000, de 2, 3 hectares, e não está conseguindo, porque não tem estímulo, não tem quem oriente, não tem quem ensine, não tem quem acompanhe o desenvolvimento dele ali. Então ele sai, abandona o terreno ou terra que tenha, vai procurar alguma coisa nas grandes cidades, no grande centro e termina morando em local simplesmente sem condições de viver, não tem emprego, muitas vezes não tem transporte, e o emprego que ele acha no centro da cidade, aí ele vai se deslocar de lá, de onde mora, para o centro, gasta uma grana. Quer dizer, alguns fatores que nós temos que observar. E programas têm que ser feitos nesse sentido, de fazer com que o homem permaneça lá no solo. E com relação aos gestores, a gente não vai falar porque já falamos muito, mas é outro assunto que se abordou. As pessoas precisam saber que estão administrando uma cidade e que tem satisfação a dar ao povo daquela cidade, ou seja, por meio de obras, de benefícios para essa comunidade.